Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu-o para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até que a chuva caiu sobre os corpos, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Vou pedir por irmão Myron me ajudar. Eu não sou pastor Enio. Me ajuda. Por mais que a gente se pareça, dá até para confundir, né? Mas isso. Tá ligado? Já tá. Ei, isso. Glória a Deus. Obrigado. Nada que um pedido de socorro não resolva. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a mulher invisível. É contigo mesmo. Ela é invisível porque não aparece. Essa aqui não aparece nos Salmos. Ela não aparece nas cartas de Paulo. Não foi juíza. Não fez milagre. Não discursou. Não confrontou ninguém. Não foi celebrada. A Bíblia, do tamanho que ela é, só citou 4 vezes o nome dessa mulher. E fora hoje, qual a outra vez que você tinha ouvido falar dela? Rispa. Não é ríspida. Essas tem várias. É rispa. Ela, com uma dor silenciosa, ela moveu o coração de um rei e moveu o céu sobre a nação. Mulher invisível aos olhos dos homens, mas absolutamente visível aos olhos de Deus. Essa característica não é exclusiva de Rispa. Quantas pessoas vivem como ela hoje? Estão presentes em ambientes cheios, mas estão emocionalmente sozinhas. Mulheres que estão lutando por filhos, que de alguma forma foram executados, não por culpa própria deles ou dela, executados por alguma negligência, executados por algum tipo de omissão, executados pela ausência. Contextualizando para que você possa entender o que eu estou dizendo nessa introdução, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, Davi está reinando sobre a nação. E o versículo 1, capítulo 21, diz que já se completavam consecutivamente 3 anos de fome na terra de Israel. 3 anos de fome. Um ano pode acontecer. Falha a chuva, a nação é agrícola. Sem chuva numa nação agrícola não tem colheita. Tudo bem. Segundo ano, pode acontecer também. Estamos aí vivendo uma questão de muitas mudanças climáticas. Mas 3 anos, alguma coisa está errada. 3 anos, alguma coisa está errada. E aqui Deus começa a falar com alguém. Não é normal todo esse tempo você viver sem chuva. Não é provação de Deus.
não é Deus te provando, alguma coisa está errada. Percebendo isso, o rei Davi, a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. Ele consultou ao Senhor. Senhor, alguma coisa está errada. Nós somos a tua nação. O Senhor é o Deus soberano que tudo comanda. 3 anos sem chuva, estamos com fome. Então Deus responde que a causa foi um ato de um homem chamado Saul, que havia sido um rei antes de Davi, o primeiro rei de Israel. Deus disse a Davi: esse homem, Saul, ele quebrou um pacto que havia sido feito por Josué com o povo de Gibeão, os gibeonitas. Quando Josué liderava o povo de Israel, os gibeonitas assistindo Israel, dominando nações, dominando Canaã, eles temeram e encenaram ser um povo de longe, vestiram roupas rotas, pegaram pães embolorados e foram até Josué. Josué caiu na deles. Eles convenceram Josué a fazer uma aliança com eles, que eles não seriam destruídos. Depois Josué ficou sabendo que era vizinho, mas a aliança havia sido feita. Por consequência, os gibeonitas se tornaram lenhadores e buscadores de água para o povo de Israel. Se tornaram vassalos de Israel, subjugados por Israel, mas não foram mortos, porque Josué fez uma aliança com os gibeonitas. 400 anos depois, Saul quebra esse pacto e mata os gibeonitas. Por conta dessa quebra, desse pacto, no reinado de Davi, sucessor de Saul, já havia 15 anos aqui que Saul estava morto. De repente Deus fecha os céus e a chuva para. E aqui já vai mais uma lição. Talvez a chuva parou porque o pacto foi quebrado. Nós passamos a vida quebrando pactos e fazemos de conta que nada está acontecendo. Nós fazemos pactos, alianças, não as valorizamos no decorrer da vida, até esquecemos que fizemos tais alianças. Como assim, pastor? Quantos casais que fizeram pactos diante de Deus e dos homens, os votos no dia do casamento, de ser fiel, de estar junto, independente do que acontecer. Passa 10 anos, parece que não teve mais aquele pacto, parece que não vale de mais nada a palavra que o homem diz, e o pior é que ele pensa que vai ficar tudo bem, mas um pacto feito diante de Deus não pode ser quebrado. Não quebre o pacto do seu casamento. Pastor, não tem mais amor. Vai orar para o amor voltar. Dá um jeito. A chuva cai de novo. É só consertar o pacto. A chuva volta. E quando a pessoa se batiza, faz uma aliança ali nas águas batismais, que vai ser fiel,
até a vinda do Senhor Jesus, fiel à palavra. Mas vai a vida caminhando, o tempo vai passando, a gente não vê o tempo passar, mas vai quebrando pactos, a chuva para. O pai e a mãe que traz a criança recém-nascida para a igreja, pastor, estou apresentando o meu filho a Deus, o senhor apresenta meu filho a Deus, é um pacto. Apresentar o filho a Deus é um pacto que o pai e a mãe faz com Deus, de conduzir essa criança no caminho do Senhor, até ela ter a idade de tomar a sua própria decisão. Mas a vida vai passando e o pai e a mãe, parece que a criança vira o senhor da casa. A criança vira pai, a criança vira mãe, e ela faz o que quer, quando quer, na hora que quer, e mesmo sendo pai e mãe que teme a Deus, mas quebra pacto. O tempo passa e Deus cobra, porque a memória de Deus não é como a nossa memória. O pensamento de Deus não é como o nosso pensamento. Essa mensagem, meus irmãos, desta noite, é para aquelas pessoas que porventura possam ter quebrado pactos. É melhor não votar do que votar e não pagar, diz o pregador. Essa mulher está lidando com uma situação que hoje não é atípica. Ela perde seus filhos. De que forma? Deus diz para Davi ir consertar com os gibeonitas. Quando Davi chega para falar com os gibeonitas, Davi diz: o que vocês querem para consertar isso? Eles disseram: não queremos dinheiro, não queremos guerra, nem deixar de ser servos de vocês, mas dai-nos 7 filhos de Saul, para que nós os enforquemos. Davi ficou sem saída, e disse: eu entregarei 7 filhos de Saul, 5 filhos de Merabe, 2 filhos de Rispa. E na história quem aparece é Rispa. Não menciona aqui Merabe o que ela fez. Mas eram 2 filhos que Rispa foi concubina de Saul. Uma das concubinas de Saul. Ela tem que entregar seus 2 filhos. Não sei a idade deles. Crianças não eram mais. Seu pai, Saul, já havia 15 anos, estava morto. Mas também não eram casados. Essa mulher, quando seus filhos foram mortos, o versículo 10 diz que ela tomou um pano de saco, cobriu uma rocha, colocou o corpo dos seus filhos em cima da rocha. O versículo 10, o 9 diz que eles foram mortos no dia da colheita, nos primeiros dias do início da colheita de cevada. O versículo 10 diz que ela ficou com os filhos em cima daquela rocha desde o início da colheita até que a chuva caiu. 6 meses. O início da colheita da cevada lá era em abril. O início da época das chuvas era outubro. O povo ficou aguardando. Será que quando chegar o tempo da chuva ela vai descer? Ela vai cair? Ficaram aguardando. Essa mulher, ela teve que conviver com os seus 2 filhos, os corpos dos seus 2 filhos mortos, porque ela não tinha direitos, ela era viúva, mas ela não era esposa, ela era concubina. E se tinha alguém por ela, eram os filhos.
Mas agora os filhos estavam mortos. Ela não tinha onde sepultar os seus filhos. Aqui ela estava passando uma vergonha. Era uma vergonha diante da nação. O que eu vou fazer com os meus filhos? Eu não tenho onde colocá-los. Se eles caírem na terra, a Bíblia diz que a terra é contaminada. Eu não tenho direito, não tenho terra para sepultar. O que eu faço com os meus filhos? Ela ficou com os filhos ali. Aí a Bíblia diz que ela não deixava as aves durante o dia. Os predadores consumiam o corpo dos filhos. E ela protegia os filhos de noite dos animais noturnos. Dá para entender o que essa mulher estava passando? Dá para entender porque o tema é: levantai-vos e não vos conformeis? Porque de repente nós estamos falando para pessoas que têm filhos que estão sendo executados dentro de casa, sem culpa nenhuma, pela negligência, pela omissão de alguém, pela ambição de alguém como Saul, que o versículo 1 diz que ele quebrou o pacto com os gibeonitas por ciúme, por ambição, tomado por um sentimento que não é de Deus, quebrou um pacto, e isso passou para a sua geração. A consequência disso passou para a sua geração. Então eu estou falando hoje para pai e para mãe: não quebre pacto com Deus. Os teus filhos dependem da tua fidelidade. Aleluia! Aleluia, porque quando parar a chuva, seus filhos não vão resistir. Muitas crianças, muitos filhos, muitos adolescentes, muitos jovens estão sofrendo. Porque há traumas que não vêm de agressões. Há dores que não gritam. A negligência, a ausência, o abandono também criam traumas. Há mães como Rispa, permanecem em silêncio. Quem sabe estou falando para Rispas aqui nessa noite. Você gostaria que seu filho estivesse aqui para ver a tua festa? Teu filho que cresceu na escola bíblica dominical não está aqui. Mas você, em silêncio, está celebrando o teu Deus. Não sei por onde ele anda, não sei por onde a tua filha está. Aquele fatídico dia que ela chegou para você e disse: mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Eu ouvi uma adolescente falando esses dias, dizendo: para não entristecer a minha mãe, eu permito ela dizer que eu sou da igreja. Eu permito ela dizer que eu sou da igreja, para não entristecer ela. Mas eu não gosto da igreja. Pai e mãe, abram os olhos, porque nós podemos perder os nossos filhos pelas circunstâncias. Nós temos que abrir os olhos, porque essa mulher, como diz a palavra introdutória, talvez ela estivesse em repouso. O repouso de Isaías 32:9, lido aqui na palavra introdutória, não é o repouso de um descanso merecido que toda mulher merece. Porque mulher e mãe é nível hard, é outro nível. Merece um descanso, não é esse tipo de descanso. O repouso aqui é a despreocupação. Parece que está tudo bem. Ah, meu filho está aqui comigo, está sentado no banco da igreja. Se você deixar de vir para a igreja, o que o teu filho faz?
Ele vem para a igreja porque ele entregou a vida dele para Jesus ou porque ele te acompanha? Aquela despreocupação, não, está tudo tranquilo. Aí Deus diz para o povo de Israel, lá em Isaías 32, dizendo: mulheres, vocês que estão em repouso, levantai-vos, porque vocês não estão vendo o que vai acontecer? E hoje a igreja não está vendo o que está acontecendo? Se alguém não está enxergando o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Nós estamos diante de estatísticas estarrecedoras, piores a cada dia. 24% dos jovens entre 16 e 24 anos receberam diagnóstico de transtorno de ansiedade ao longo da vida. Quando eu falo que 24% dos jovens entre 16 e 24 anos, pesquisa de 2023, ontem, isso já deve ter aumentado. 24% dos jovens, estou dizendo, de cada 4 jovens, 1 já foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Em 2023, olhem isso, pasmem, a incidência de ansiedade nos adolescentes, 10 a 14 anos, superou pela primeira vez, a taxa de ansiedade em adultos. Pela primeira vez. Pela primeira vez no Brasil, os adolescentes são mais ansiosos que os adultos. Você que é adulto, você sabe quais são as preocupações e as responsabilidades da vida. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é ter que pagar um aluguel, ter que pagar um plano de saúde, ter que pagar o seguro do carro, ter que pagar, fazer o rancho, comprar roupa, comprar óculos, Você sabe das responsabilidades de trabalhar doente, com dor, para não perder um benefício. Você sabe das responsabilidades de um adulto, de ter preocupações de adulto. Um adulto teria todas as razões de estar ansioso. Qual é a preocupação do adolescente para ele estar mais ansioso que um adulto? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? E se você tem um adolescente em casa, observe-o. Nos últimos 10 anos, 2014 a 2024, o SUS registrou 2.500% a mais nos atendimentos de adolescentes de 10 a 14 anos por causa de transtorno de ansiedade e depressão. Estou dizendo que nos últimos 10 anos, antes dos 10 anos, enquanto um adolescente era atendido no SUS, desses 10 anos aumentou para 2.500. Isso falando de adolescentes. Quando nós falamos de jovens, 15 a 19, 3.300%. Enquanto até 2013, um era atendido, entre 2014 e 2024, 3.300 foram atendidos. 13% dos jovens entre 16 e 24 anos consideram a sua saúde mental ruim ou péssima. Eles mesmos estão dizendo: eu não estou bem. Qual é o problema desse jovem? Qual é o problema desse adolescente? É um pano de fundo. A história bíblica é um pano de fundo do que é a história da humanidade atual. E quando nós falamos de trauma, trauma é uma lesão produzida por um fator externo ao corpo, uma ação externa ao corpo, traumatiza. E às vezes a gente pensa no trauma ósseo, mas há traumas emocionais, todo trauma é causado por uma ação externa, e nós estamos falando de traumas causados por ocasiões externas na vida dessa mulher. E por que não dizer na vida desses filhos, quando ficaram sabendo? A vida corre normalmente, estão trabalhando, estão estudando, estão sustentando a mãe, porque o pai é morto, eles estão vivendo, daqui a pouco chega uma sentença: olha, o rei mandou chamar, vocês serão mortos, vocês serão entregues nas mãos dos gibeonitas, para pagar uma dívida do teu pai.
Como esses jovens, como esses homens, esses moços receberam essa notícia? Foram traumatizados, a pancada externa foi forte. Não sei se eles reagiram, não sei se tentaram fugir. A Bíblia não conta detalhes, mas eu sei que pacificamente não foi. Houve um desespero. Essa mulher, imagine o trauma da mulher, da Rispa. Os filhos de Rispa foram entregues à morte para reparar um pecado que não cometeram. Não houve julgamento, não houve defesa, não houve um sepultamento digno. Tudo estava bem num dia, no outro dia uma tragédia sem precedente na vida daquela família. Já eram órfãos de pai, já tinham o trauma da orfandade. Trauma não é só o que acontece, é também o que não acontece. Filhos traumatizados, mães traumatizadas, o direito negado, o cuidado omitido, o amor que não chega. Quantos filhos estão vivendo isso hoje? E quantos adultos hoje não foram esses filhos? O pecado de Saul não terminou nele. O pecado nunca termina em quem o comete. Sempre transborda. Toda ação de um homem, de uma mulher que faz parte de uma família, vai gerar algum transtorno em toda essa família. Não é só a família que vai sofrer, não é só a pessoa que vai sofrer. O pecado, o efeito do pecado transborda. Transbordar de Saul atingiu seus filhos, seus descendentes, e agora está assolando uma nação inteira. Uma nação inteira sem chuva. É uma verdade dura, eu sei, mas ela é real. Assim como os filhos de Rispa, Mefibosete e Armone. Não é o Mefibosete de Jonatas, isso aqui é o Mefibosete de Saul. Mefibosete e Armone. Quantos filhos estão carregando fardos, igual eles carregaram, fardos que não escolheram? Quantas crianças estão crescendo em lares em que a violência é uma rotina? Acabam feridos emocionalmente por erros que não foram seus. Quantos adolescentes estão sendo marcados pelo abandono, pela ausência paterna, pela negligência materna, e seguem a vida tentando buscar tampar esses buracos de alguma forma, que nunca deveriam ter existido, porque não foram eles que cavaram. Quantos jovens estão herdando dívidas, inclusive financeiras, dívidas espirituais, dívidas emocionais de seus pais, jovens que estão presos a um ciclo que não começou com eles. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas assim. Os filhos de Eli que pereceram porque o seu pai, o sacerdote em Siló, não soube corrigi-los. Ele não sabia que a palavra mais importante na educação de um filho é o não. A palavra mais importante na educação de uma criança é o não. Colocar um limite é o que a criança precisa, porque ela não conhece os limites da vida, como o pai e a mãe conhecem. Andar pela palavra de Deus são os parâmetros pelos quais nós temos que ensinar a criança no caminho em que ela tem que andar. São os parâmetros. Ensina a criança que há parâmetros. É até onde eu posso ir. Porque o parâmetro define o perímetro. Não passe dali. Não avance ali. É somente a palavra de Deus diz que deve ser assim. Que deve ser desse jeito. O pai e a mãe precisam estar ensinando o filho a andar nos caminhos do Senhor. O que dizer da casa de Acã, um homem que por conta de seu pecado toda a sua casa foi destruída. A Bíblia diz em Êxodo 34:7,
que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Não é porque Deus seja injusto, é porque o pecado tem consequências que vão se espalhando pela família. As escolhas de uma geração vão abrindo portas para outra geração. E essas portas podem ser de maldições, podem ser de bênçãos, vai tocando os descendentes. E aqui está essa mulher enfrentando o que ela não plantou, colhendo o que ela não plantou. Esses filhos colhendo o que não plantaram. Mas Rispa, a mulher invisível, ela não confrontou. Ela não foi discutir. Ela não confrontou as autoridades, não confrontou o rei, não confrontou os gibeonitas. Ela apenas fez o que estava ao seu alcance. Pegou um pano de saco, colocou sobre uma rocha, guardou os corpos dos seus filhos por meses, enfrentando sol, chuva, para ela afugentar as aves de dia e os animais do campo de noite. Ela teve que fazer vigílias ao lado dos cadáveres dos seus filhos, enfrentando o silêncio de todos, a indiferença de todos, enfrentando um luto sem ritual, sem consideração nenhuma, sem consolo, sem justiça. E no contexto judaico isso era muito vergonhoso, deixar um corpo exposto, sem sepultamento. A Bíblia ainda chama esse tipo de situação, uma pessoa era colocada em qualquer lugar sem ser sepultado, a Bíblia chama de sepultura de jumento. Era uma vergonha para essa mulher. Quando a pessoa podia até ser executada, enforcada, crucificada, ele tinha que ser enterrado no mesmo dia. E essa mulher segurou os cadáveres que, por 6 meses, claro, já eram putrefeitos, provavelmente estavam só nos seus esqueletos, vivendo por tempos, maldição, vergonha. Quantas pessoas estão vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, não se enganem. Quantas pessoas estão vivendo da mesma sorte no meio da igreja, guardando dores que ninguém reconhece, lutando por filhos que foram emocionalmente executados pela negligência, sofrendo em silêncio, mas como Rispa, resistindo com fé. Não deixa de estar no círculo de oração, não deixa de fazer parte do coral, não deixa de vir orar, não deixa de vir jejuar, porque ela sabe onde está a sua esperança. Ela sabe quem pode reverter a sua situação. Rispa não verbaliza, mas a sua atitude, o seu corpo fala. Quando ela estende o pano de saco, ela diz: eu estou em luto profundo. Era saco de silício, pelo de cabra, um tecido escuro, que não era confortável, mas era o que tinha. Estou em luto, mas eu estou com os meus filhos e não abro mão. Eu vou permanecer com eles. Meus filhos não vão contaminar a terra. Meus filhos não serão uma maldição. Eu vou ficar aqui, não sei o que vai acontecer. Vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Eu vou ficar até o rei me ouvir. Quando ela espanta os animais, é o amor de mãe, continua lutando. As aves de dia, a sociedade julgando o filho, a sociedade julgando a filha. Olha, era crente, olha como é que está. Olha, era um jovem que pregava, olha como é que está, não tem problema. A mãe afugenta, a mãe diz: meu filho é uma bênção, ele vai vencer, Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Aleluia. Os animais noturnos. Só Deus sabe as noites que muitos jovens têm passado, as noites que muitos adolescentes têm passado. Animais noturnos podem ser demônios, espanto noturno, depressões que causam insônia, desejo de suicídio dentro de casa, no quarto, sozinho, chorando, abandonado. Mas enquanto ele está ali pensando nisso, a mãe está orando de madrugada, espantando os animais noturnos. Não toca no meu filho, porque ele é escolhido desde o ventre. Que Deus me deu meu filho, é uma promessa. Meu filho é uma promessa
promessa e eu não abro mão do meu filho. Hora de madrugada ninguém vê, não, é mulher invisível, está no círculo de oração, vem para o congresso de jovem, prestigiar os jovens da igreja, e o filho não está mais no grupo, mas ela está ali, silenciosa, falando com o rei. Deus vai fazer alguma coisa pelo meu filho, aleluia. Depois de meses, Davi, de alguma forma, ouve falar de Rispa. Alguém falou com Davi: rei, o senhor se lembra que há 6 meses atrás, 7 filhos de Saul foram executados pelos gibeonitas? 2 desses 7 eram filhos de Rispa. E o senhor sabe que ela ainda não sepultou seus filhos? A mãe vendo o filho morrer, dia após dia, consumido pelo pecado que não cometeu. Porque o pai omitiu um cuidado, porque a mãe, hoje, quem sabe, omitiu um abraço, o tempo de qualidade, o olhar, a conversa franca. Às vezes a bronca é tudo que o filho precisa de um pai e de uma mãe. Às vezes a proibição é tudo que o filho precisa de um pai e de uma mãe. Não é só do elogio, não é só do reconhecimento de uma boa ação. A necessidade de uma correção é tal qual a necessidade de um elogio. Aquela mulher assistindo o corpo dos filhos apodrecendo dia após dia. Consegue imaginar o cheiro de um corpo apodrecendo? Quando alguém morre dentro de um ambiente fechado, em 3 dias ninguém consegue chegar perto mais daquele ambiente. Sabe que tem alguma coisa ruim lá. Não está nem no lugar, nem no ambiente, não é assim? Quando alguém morre sozinho dentro de um apartamento, os vizinhos em 3 dias começam a sentir o mau cheiro. Aquela mulher conviveu com isso. Quando ninguém mais conseguia chegar perto dos seus filhos, essa mulher estava lá. Essa mulher permaneceu do lado do corpo dos seus filhos, apodrecendo, mal cheirosos. Davi, ó rei, essa mulher ainda não sepultou seus filhos. Então, quando Davi ficou sabendo, ele manda recolher. Versículo 13. Os ossos de Saul e Jonatas, que haviam sido enterrados embaixo de uma árvore, lá em Jabes de Gileade. Nem eles haviam ainda sido sepultados. Ele manda recolher os ossos de Saul e de Jonatas, mas diz: peguem também os ossos de Armone e Mefibosete, para sepultar na mesma sepultura de Saul e Jonatas. Recolham os ossos dos filhos dessa mulher, para que a vergonha deixe de existir. Deus faz com que Davi dê uma sepultura digna aos filhos de Rispa. Quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu no versículo de número 14? Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que eu reordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Depois disso, Deus tirou a ira. Depois disso, a chuva caiu. Depois disso, a vida voltou. Depois disso, a nação foi restaurada. Depois disso, aquela mulher pôde descansar. Aleluia. Aleluia. Mas
A mensagem de Deus para você nessa noite não é esta. Deus não vai mandar sepultar seu filho. Deus vai mandar te pegar os ossos dele. Sabe por quê? Porque a restauração começa pelos ossos. Ezequiel 37, quando Deus vai falar da restauração de Israel, começou pelos ossos. Junte os ossos, vamos montar de novo o esqueleto, porque osso fala de estrutura, osso fala de fundamento. Deus está dizendo nessa noite para você, Rispa, Deus vai pegar os ossos dos seus filhos e vai restaurar de novo, porque Ele é Deus de vida e não de morte. A dor ignorada daquela mulher invisível moveu o céu. A persistência daquela mãe calada trouxe restauração nacional. A chuva, ou a falta dela, foi o motivo pelo qual fez Davi consultar ao Senhor. A chuva voltou a cair para que uma nação pudesse ser restaurada. Muitas mulheres hoje estão como Rispa, não tem voz no palácio, mas tem lágrimas na rocha. Talvez seus filhos tenham sido mortos emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, por uma ausência, por uma negligência, por uma indiferença, por uma perseguição, por um ciúme, por uma ambição. Talvez nessa noite você esteja lutando contra os abutres que querem terminar de devorar as carnes dos seus filhos. Mas Deus está dizendo: eu vejo e ouço o teu silêncio. Eu te vejo hoje na rocha. Ao invés de você ficar em casa lamentando, ficar em casa murmurando, você veio para a rocha. Você veio trazer mais um clamor. Você disse: Deus, me dá mais uma palavra, eu preciso te ouvir. Meu filho está preso, meu filho está na droga, minha filha está perdida, mas eu preciso de uma palavra. Deus te trouxe aqui no 36º congresso para dizer: nada está perdido, o rei vai ouvir a tua voz. Aleluia, se coloque em pé por gentileza. Ele está vendo o que ninguém vê. Ele vê o teu silêncio, você não murmura. Ele vê o teu luto, você chora por dentro e sorri por fora. Deus não está ignorando isto. Ele não despreza os seus traumas não nomeados. Hoje a pessoa vai num consultório falar com um psicólogo, com um psicoterapeuta, falar dos seus problemas, falar dos seus anseios, dos seus medos. Eles dizem assim: mas tem que dar nome. Tem que dar nome para o teu sentimento. Tem que dar. Como é que a pessoa vai saber o nome? Nem ela sabe direito o que está vivendo. Deus sabe o que você está passando, exatamente como você está passando. Não precisa definir nada, entrega para Ele, estende o pano sobre a rocha. Rispa não mudou a situação com palavras, com discussão, tirando satisfação com ninguém. Ela resolveu a situação no silêncio, como diz 1 Pedro 3:1. E talvez seja aqui um grande desafio para as mulheres, resolver as coisas no silêncio, sem palavras. Mas Pedro disse para as mulheres, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 3, diz assim: olha, tiver algum problema em casa, resolva sem palavras. Foi isso que Rispa fez. Ela resistiu com a sua perseverança, com a sua presença. Eu quero convidar você, nessa noite, minha irmã, que ainda está carregando dores que são invisíveis aos olhos dos homens, mas o céu está. E quando o céu vê, o rei se levanta. E quando o rei se levanta, a terra é curada. Aleluia, Cristo quebra ciclos. O peso da herança
não pode determinar o destino final, porque em Cristo a velha criatura se transforma em nova criatura e o ciclo é quebrado. Deus vai curar o trauma, Deus vai curar esse sentimento, Deus vai trazer de volta o teu filho e a tua filha curado, restaurado, sem mágoa, sem amargura, sem vingança, sem ódio. Vai trazer para voltar a pregar, para voltar a cantar, para voltar a servir ao Senhor com alegria. A herança pode ser pesada, mas a intercessão é mais poderosa do que a herança. Deus vai interromper ciclos. Ele vai começar a restaurar a tua casa. E você vai cantar como Josué cantou, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queira as aves do dia, queira os animais da noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu estendo ao convite, não só as rispas, quem sabe eu estou falando com rispos aqui também. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão servindo a Deus na igreja. A esposa não suportou ver o filho se perder. Igual a mulher de Jó. Mas o rispo permanece. Eu não abro mão da minha casa. Quem sabe eu estou falando para casais que estão com o casamento a um fio. Mas Deus está dizendo para você: permanece na rocha. Deus vai restaurar de novo. Deus vai trazer de novo. A vida vai voltar em casa, a noite vai passar, a alegria vai vir pela manhã. Você vai ver da mesma forma que um dia Rispa estava bem e no outro dia ela estava mal. 6 meses depois ela voltou a estar bem, porque o rei deu uma sepultura digna para os seus filhos. Quando chegar a hora do seu filho, quando chegar a hora da sua filha sair dessa terra, ela não vai ser sepultada em qualquer lugar. Ela vai viver com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Ele não vai se perder. Ela não vai se perder, porque você está intercedendo pela tua casa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu convido você. Eu te convido a sair do seu lugar, você que precisa dessa oração. Vem à frente. Não importa onde esteja seu filho, não importa onde esteja sua filha, não perca tempo, Rispa. Você, Rispo, venha, Deus te trouxe para esse congresso para dizer: eu vou restaurar a tua casa, eu vou mudar a história da tua família. Eu quero falar com você também, Armone. Quero falar com você, Mefibosete. Está morrendo porque o pai fez isso, porque o líder fez aquilo outro. Você, Mefibosete, que está morrendo, que não tem mais vida, está perecendo, está apodrecendo, porque está com mágoa do pai, está com mágoa da mãe, não consegue perdoar. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, porque ainda tem rispas. Vocês viram a quantidade de rispas aqui cantando hoje? Um exército de rispas que ainda oram, que ainda consagram, que ainda intercedem. Deus não vai deixar você permanecer do jeito que você está, enquanto houver uma igreja que ora, enquanto houver mulheres e homens de oração. Saia do seu lugar, Mefibosete, vem. Sai do seu lugar, Armone, vem. O rei está vindo ao teu encontro e vai restaurar teus ossos. Deus vai restaurar teus ossos. Vai começar na base, vai restaurar tua vida, teu ministério, teu psicológico, teu emocional. Você vai jogar esse comprimido fora. Você vai pedir alta naquela clínica, porque Deus